Rafael, faço parte do grupo 6. Os colegas Jorges, Arthur e Hans. E o exercício deseja destilar 100 kmol dia, um ATM, uma mistura líquida saturada de benzeno e tolueno, a modo de obter um destilado com no mínimo 80% de benzeno, um resíduo de 8%. Uh, as especificações do nosso projeto foram consideradas incompatíveis com a temperatura encontrada. A temperatura da corrente de entrada, responsáveis pelas características, pressão, saturação, acabou ficando a de 80, que não deveria ser chutada, mas conforme a necessidade de tornar as correntes da simulação e a necessidade de responder os outros itens, nós precisamos fazer essa escolha. Então, essa seria a letra A e a sequência do trabalho seria a letra B e a letra C, conforme os colegas vão estipular. Bom, agora vamos apresentar o desenvolvimento da prática do item A e B, da prática 4. A temperatura que foi escolhida para ser a temperatura de entrada da alimentação no item A foi a de 80 graus Celsius. Conforme vai ser apresentado mais adiante, a temperatura que a gente chegou mais perto das especificações de projetos dadas pelo exercício, a gente considerou uma temperatura absurda. Então, por isso a gente escolheu essa temperatura de 80 graus Celsius. Agora, no item B, aqui a gente tem uma análise da temperatura. Primeiro, a gente começou com a temperatura de 80 graus Celsius e simulou ali, chutou essa temperatura e simulou no coco. E com aquele script que o arquivo que a professora havia disponibilizado para a gente. Aí a gente pensou, bom, não deu aquilo que era para dar 0,8 de benzeno na corrente de topo, mas deu 0,71. Bom, vamos testar uma temperatura maior e uma menor. E aí a gente testou. A gente testou, no caso, para mostrar para vocês agora, eu fiz um cálculo de diminuição de temperatura de 20 em 20 graus, mas quando eu fiz realmente, eu utilizei variações menores, tipo de 10 em 10 graus, e assim foi se notando que conforme diminuía a temperatura, aumentava a quantidade de benzeno que era extraída para o topo, ia para o topo. E aqui a temperatura que a gente chegou mais perto das especificações, que é 0,8, foi a uma temperatura de menos 158,2 graus Celsius, que é de 0,79999 de benzeno e de tolueno 0,2001. Um erro de uma casa de 1 na quinta casa decimal, que é um erro super insignificante. E foi a temperatura que a gente chegou mais perto do que eram as especificações do topo, que é de 0,8 e 0,2. A gente vai apresentar daqui adiante como é que foi a simulação, uma imagem da simulação tanto da temperatura de 80 graus Celsius quanto a de menos 158,2 graus Celsius. Mas antes eu gostaria de falar que que o coco apresentou um problema a partir dos 0 graus Celsius, porque as propriedades que é utilizada ali a partir dessa temperatura, ele saiu da variação de temperatura que precisaria ter para o coco, enfim, utilizar as propriedades. Tanto que vocês vão ver que lá na menos 158,2, menos 158,2, ela tem um negócio de erro e também está em amarelo, então mostra que não ficou verde como deveria ser. Aqui a temperatura de 80 graus Celsius
Conforme mostra ali, a gente botou todas as especificações para todos eles, e aqui a temperatura de menos 158,2. A gente optou por botar essas duas temperaturas, a imagem das duas temperaturas, porque, quer dizer, eu optei por colocar para mostrar que realmente foram essas temperaturas que chegaram perto, porque a gente só alterou, a única coisa que a gente alterou nesse todos esses esquemas ali foi a temperatura de alimentação. E e aí permaneceu constante a vazão, permaneceu constante a porcentagem de benzeno e tolueno, e aí foi assim. Mas aí a gente fica pensando, porra, mas esse foi o que a gente conseguiu chegar. E agradeço pela participação de todos, mas eu pelo menos considerei esse sistema um sistema impossível, porque o resultado de temperatura para satisfazer o sistema, conforme apresenta aqui, é uma temperatura absurda. E por isso que, se fosse uma temperatura, de repente, uma proporção de uma razão diferente de 0,75 ao invés de 0,8 de benzeno no topo, a temperatura provavelmente seria diferente. Conforme a gente viu ali, nesse esquema, ela provavelmente seria maior do que 0 graus Celsius, não estaria dentro do possível, mas seria menor que 20 graus Celsius, estaria nesse intervalo. Bom, e agora, em breve, será apresentado para vocês a razão molar, que nesse vídeo aqui, conforme a professora apresentou, quer dizer, a razão de refluxo é de 0,2, que está esquematizado no problema. Então, deixo vocês com o próximo vídeo, com próximos comentários em relação à letra C. Então, dando seguimento com a apresentação da prática 4, na letra C, o exercício pede para fazer a análise paramétrica para avaliação do efeito da razão de refluxo sobre a composição da corrente de destilado, e usando a faixa de 0,2 até 2 com 10 intervalos. Então, vindo aqui para o COF, né? Pede para vir aqui na operações, editar. Espera carregar um pouquinho. Aqui nas especificações da coluna está a razão de refluxo, tá? E aqui na tabela nós temos os valores da fração molar. Se vocês analisarem aqui na gravação, a minha versão do COF aqui, eu não consigo clicar no botão direto de análise paramétrica. Então, o que eu fiz? Eu vim manualmente nas colunas, especificação da coluna, alterei o valor da razão de refluxo, que eu vou botar 1, por exemplo. Daí vim com o atalho da Alt-Q, atualizei, ok, e vinha e executava o programa novamente. Vinha e executava o programa novamente e depois ia lá nos valores, na edição, para ver os valores da composição de topo e fundo da fração molar, né? Esses valores foram exportados para o Excel, que está nessa planilha aqui. Aqui nessa planilha nós podemos ver a variação, né, através da razão de refluxo, através da razão do refluxo, né? Detalhe: essa fração molar ela modificou apenas a coluna do topo. Foi coletado também os valores da fração molar do fundo, porém, essa não ocorre a variação, pois se nós voltarmos aqui no COF, edit, opa, eita, coisa boa, aqui. Se nós vimos aqui na coluna, a gente altera apenas as especificações do topo, né? Não a especificação do fundo. Então, por isso que... vamos salvar aqui. Então, por isso que não tivemos nenhuma alteração na coluna do fundo. Bom, agora voltando com a fração molar. Nós podemos ver que conforme é aumentada a razão de refluxo na corrente de topo, é aumentada também a
a fração molar do benzeno no topo, né? E, consequentemente, diminuindo a vazão molar do tolueno. Se nós formos plotar um gráfico, e aqui nós vamos vir, peraí, inserir, eu vou colocar um gráfico assim. Nós podemos ver aqui o aumento da fração de refluxo e também o... Não, perdão. Tá até 2 aqui, tá? Aqui é a razão de refluxo e aqui é a fração molar do benzeno, tá? E essa fração molar, ela fica mais próximo de 1, mais próximo de 100%, conforme vai aumentando o refluxo. Isso já é esperado, né? É um dado coerente, visto que, né, em vez de tá indo para o descarte, o benzeno e o tolueno tá vindo e tá tendo mais refluxo e está sendo feito o processo novamente, aumentando assim a concentração. Sendo assim, então, podemos concluir que quanto maior for a razão de refluxo, mais puro será, né, o nosso produto, o nosso benzeno, na corrente de topo do nosso destilador. É isso. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Hans. Estamos aqui para fazer as considerações finais. Como visto ali, o Rafael iniciou o projeto, Diógenes concluiu a questão A e B, e o Arthur exemplificou ali o exercício C. Então, nós implementamos essa rotina, fizemos o esquema no coco, e foi muito útil, né? A gente pôde ver ali nos gráficos, nas tabelas que foram apresentadas pelo programa, como esse processo funciona, né? E como a gente pode ajustar eles conforme a nossa demanda, né? Pensando que não temos capital infinito, energia infinita e nem os insumos infinitos. Então a gente pode mexer ali para conseguir ajustar, fazer o melhor ajuste que a gente pode nesse processo com os materiais que dispomos no momento. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e quaisquer dúvidas estamos aqui à disposição. Até a próxima.